Parece que o STF está com muito receio da grande manifestação que vai acontecer em Brasília no dia 7 de setembro, comemorando o bicentenário da independência do Brasil. Já se ouve falar, inclusive, de possíveis atos antidemocráticos e o STF está se precavendo de todas as formas. Será que isso é medo do povo? Para você entender tudo o que está rolando e que possivelmente vai acontecer no que pode ser a maior manifestação do 7 de setembro, acompanha aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar. Antes da gente partir para o assunto, deixa eu pedir, claro, você que não está inscrito, se inscreva aqui no canal e deixa aquele like, porque isso ajuda demais o YouTube a recomendar o vídeo para mais pessoas. Tamo junto? E no assunto de hoje vamos dar repercussão aí à grande manifestação que se avizinha no dia 7 de setembro, comemorando aí o bicentenário da independência e os preparativos que o STF está fazendo para essa manifestação. Você imagina que o STF precisaria de uma organização? Isso geralmente fica a cargo do Executivo. Pois é, mas parece que os preparativos do STF vão muito além de simplesmente recomendar ou ficar observando o que vai acontecer. Os preparativos para a segurança do prédio do STF é enorme. Se liga aí na manchete que eu separei para você no dia de hoje. Manchete da Jovem Pan que diz em letras garrafais o seguinte: as consequências da gigantesca manifestação do povo em 7 de setembro. A primeira coisa que a gente precisa entender é se de fato essa manifestação vai ser gigantesca como se imagina. É claro que existe todo o interesse eleitoral por trás desse 7 de setembro, porque estamos aí em outubro, às vésperas da campanha eleitoral, ou melhor, das eleições, né, do pleito de 2022, e o Bolsonaro, como presidente da República, que inclusive incorporou aí as suas cores desde a campanha passada, o verde e amarelo, está convocando todo mundo para ir para as ruas. É claro que ele vai se aproveitar disso para poder angariar votos, principalmente para falar aí para os seus convertidos e para aqueles que o apoiam. Contudo, é importantíssimo lembrar que o dia 7 de setembro, ele transcende uma questão eleitoral. Ele é fundamental para o nosso país, independente para quem é bolsonarista, para quem é petista ou para quem não é nada. Inclusive, o coração de Dom Pedro I está no momento aqui no Brasil, está em Brasília, para poder participar aí dos festejos do bicentenário. Lembrando que foi Dom Pedro I, às margens do Rio Ipiranga, no dia 7 de setembro, que deu o famoso grito independência ou morte. E para você ficar bem informado, vamos aí para as letrinhas pequenas da reportagem da Jovem Pan. Lembrando que a Jovem Pan é um portal de notícias muito alinhado aí ao governo Bolsonaro e que dificilmente faz reportagens contra o governo, mas eu acho interessante manter aqui um certo equilíbrio no canal. Eu trago aí manchetes dos mais diferentes meios de comunicação, da Folha, do Estadão, da Globo, do G1, de todos os lugares, Poder 360, Gazeta do Povo. Então agora, Jovem Pan, vamos lá. É raro eu trazer coisa da Jovem Pan aqui, mas vamos lá. Então vamos lá. Os 1.179 servidores, incluindo os 11 ministros do STF, sequer devem trabalhar nessa terça-feira, véspera do feriado. No dia 7 de setembro, os chefes ficaram atentos a tudo, mantendo distância obsequiosa das manifestações populares. Todos receberão relatórios em tempo real sobre o andamento da bagunça. Protestos. Tudo será preparado pela equipe coordenada pelo delegado Rogério Galouro, ex-diretor-geral da Polícia Federal e assessor especial da Presidência do Supremo. Aliás, Luiz Fux, que é o presidente do STF, determinou à Polícia do Distrito Federal que faça bloqueios capazes de impedir que veículos ou manifestantes se aproximem do monumental prédio do STF na Praça dos Três Poderes. O local já conta dia e noite com uma viatura da Toyota preta da Polícia Judicial, que fica parado ao lado da famosa Estátua da Justiça, no centro do edifício, providencialmente também protegido por cercas metálicas usadas em show. Segurança acima de tudo e Deus os acuda. Olha só, uma matéria aí com uma linguagem ácida, com um tom de crítica aí bem direto, né, ao STF, mostrando aí a insatisfação e principalmente a linha editorial da Jovem Pan. Eu separei alguns trechos, mas agora que eu percebi que faltou separar um aí em especial, então olha só, se liga no primeiro trecho aqui, que eu não coloquei marca-texto,
mas eu quero mostrar aqui para você. Olha só, os 1.179 servidores, incluindo os 11 ministros do STF, sequer devem trabalhar na terça-feira, véspera do feriado. No caso, amanhã, porque eu estou gravando o vídeo na segunda-feira. Eu acho que isso por si só já é um escândalo, isso por si só já é um absurdo. Você aí que está me assistindo, você que provavelmente é um trabalhador, se é que você não está aposentado, você vai trabalhar amanhã, aliás, hoje, quando você está assistindo o vídeo, você trabalhou segunda-feira, você vai trabalhar na terça, alguns até trabalharão no próprio dia 7 de setembro, que é feriado nacional. Por que os excelentíssimos ministros não vão trabalhar? Será que está faltando trabalho? Será que está faltando o que fazer dentro do STF? E os 1.179 servidores, eles também não têm o que fazer, não está faltando trabalho para eles matarem, enforcarem um dia inteiro de trabalho. Aliás, para que 1.179 servidores para atender apenas 11 juízes? Não é muita gente, não está rolando uma desproporcionalidade aqui. Você tem muitos órgãos públicos aí, inclusive aqueles que de fato são importantes para o país, não que a justiça não seja, obviamente, mas pensa nos hospitais, pensa nas escolas, nas creches, nos asilos. Será que esses órgãos públicos que cuidam efetivamente das pessoas tem tanta gente para trabalhar? O STF, ele realmente tem aí, ele é o primo rico, né, dos órgãos públicos, é muita gente para satisfazer aí os 11 ministros e com muita verba também. Fica aqui essa minha crítica, porque eu realmente acho uma vergonha não trabalhar em plena terça-feira, uma vez que é dia útil, era para todo mundo estar trabalhando, principalmente esses funcionários públicos que estão, como diz o nome, para servir ao público. Agora vamos lá para a segunda parte que eu separei aí. Aliás, a primeira que eu separei, porque essa primeira que eu falei eu já tinha esquecido. Luiz Fux determinou à Polícia Militar do Distrito Federal que faça bloqueios capazes de impedir que veículos ou manifestantes se aproximem do monumental prédio do STF. E aí remete ao título. Que medo é esse? Qual é o medo do povo brasileiro? É claro, eu sei que existe uma ligação muito próxima de quem vai se manifestar com o atual governo Bolsonaro. Mas pensa comigo, se os ministros do STF, né, se a corte como um todo, a Suprema Corte Brasileira, não tem o que temer, por que é tanta segurança ao redor daquela Suprema Corte? Já se fala, inclusive, de possíveis atos antidemocráticos. Olha, eu não duvido que isso possa acontecer, mas você não tenha dúvida que vai ser uma minoria, vai ser um grupinho isolado, e esse grupinho isolado tem sim que ser reprimido. Eu espero que as pessoas que estejam lá no dia 7 de setembro comemorando aí o bicentenário da independência do Brasil, que é de todos, independente da sua vertente política. O nosso país é sim verde e amarelo, e todos devem usar o verde e amarelo, independente da vertente, independente do partido, que possam se manifestar e mostrar o seu amor ao nosso país. Eu vejo que a polarização no país ela faz mal ao país de certa forma, porque cria animosidades, as pessoas param de discutir as ideias e ficam focando nas personalidades. A personalidade do mito Bolsonaro e a personalidade do Lula. E isso aí, sinceramente, não vai levar o Brasil a lugar nenhum. A gente tinha que focar muito mais nas ideias do que nas personalidades. Mas é inegável que o Brasil hoje está muito mais ligado, muito mais atento à política. E isso é muito bom. Eu acredito que a longo prazo isso vai dar bons frutos. Mas vamos lá agora para outra parte que eu separei para você aí, ó. Protegido por cercas metálicas usadas em shows. Pô, Tobias, por que você separou essa parte? Parece meio nada a ver. Se liga, você já esteve em Brasília? Você já foi na Praça dos Três Poderes? Cara, é um lugar lindo que foi projetado aí pelo Oscar Niemeyer, os grandes monumentos que tem lá. Você tem lá o Palácio do Planalto, onde trabalha o presidente da República, você tem o STF, o Palácio da Justiça, não é o Palácio da Justiça, que é do Ministério, né? Mas você tem lá o grande prédio, o monumental prédio do STF, e você tem também ali o Congresso Nacional. É um negócio lindo, é maravilhoso, na verdade é espetacular. Mas geralmente o visual da Praça dos Três Poderes ele é estragado, literalmente, devido ao medo que os políticos, e também agora o STF, que não é político, tem do povo, porque simplesmente há muito tempo colocam cercas ao redor do Congresso Nacional, cerca ao redor do Palácio do Planalto e cerca ao redor do STF. Isso não está previsto no projeto original do Oscar Niemeyer daquela localidade. Era para o povo ter livre acesso a esses órgãos públicos. Claro, mantendo ali uma distância segura
inclusive para preservar o próprio patrimônio, a própria arquitetura do lugar, mas espera aí, impedir o acesso do povo, isso é puro medo. Olha, a gente até entende esse medo por parte do legislativo brasileiro. O legislativo brasileiro é péssimo, ele é horroroso. Grande parte dos deputados estão lá porque entraram pelo coeficiente eleitoral, não representam nada e nem ninguém. Aliás, mentira, representam seus próprios interesses. E aí você até entende ter cerca ao redor, porque se tem uma coisa que deputado não gosta é de povo. Eles só gostam de povo e de gente em período eleitoral, porque ele precisa do voto. Mas fora isso, você não vai ver deputado, você não vai ver senador, com raras exceções, obviamente, andando no meio do povo, comendo pastel e tomando caldo de cana na feira em época que não é eleição. Agora, o STF não é eleito pelo povo. Aliás, o STF ele tem um grave problema no formato, né, de indicação de ministros. É uma indicação do presidente e o cargo é quase que vitalício, né, porque você tem uma idade limite ali, a compulsória extremamente alta e os benefícios, olha, são faraônicos. Eu ainda vou gravar aqui no canal e vou colocar um vídeo semelhante ao que eu fiz falando sobre o salário dos deputados, falando aí dos salários e dos benefícios dos ministros, dos superministros, os quase semideuses aí do STF. Então, o STF claramente mostra aí um medo absurdo do povo. Será que é porque eles estão tomando decisões que vão contra, melhor dizendo, o povo brasileiro? Decisões que vão totalmente de encontro ao que o povo brasileiro deseja e anseia? E aí, vamos ser muito sinceros, hoje você consegue ver que o STF, ele consegue ser odiado por todos os lados. Ele consegue ser odiado por bolsonarista, ele consegue ser odiado por petista, ele simplesmente virou, inclusive, já teve juiz falando que o STF se transformou numa espécie de poder moderador. Você que não sabe o que é isso, poder moderador que era exercido justamente por quem? Por Dom Pedro I, por Dom Pedro II, pela monarquia, que moderava os poderes. O STF é só mais um poder que deve viver em harmonia com os outros. Mas não, parece que agora todas as decisões caem no colo do STF. Claro que aí também mostra muita incompetência do executivo e do legislativo. E principalmente, sabe de quem? Dos senadores da República. Senadores que são muito ruins, diga-se de passagem, porque é exatamente no Senado que se faz a análise do trabalho dos ministros do STF. Por que não se aprova aí uma CPI para investigar o que os ministros têm feito nesses últimos anos? Qual é o medo? Por que os senadores não aprovam isso, não colocam lá suas assinaturas? Claro que tem senador que já tentou abrir uma CPI da Lava Toga, só que simplesmente ela não passa porque o número de deputados, de senadores com o rabo preso com ministros do STF é tão alto, mas tão alto, que eles não se arriscam a colocar o nome ali e sofrer represária lá no STF. Então o Brasil é um encobrindo o podre do outro, mas está muito claro que o STF está com medo do povo, está com medo da manifestação e olha, os caminhoneiros não vão poder sequer chegar a Brasília. Os caminhões serão proibidos de entrar na capital do país, o que é um absurdo. Brasília, a capital do Brasil, é de todos, é do povo, para se manifestar sobre o que quiser, desde que, obviamente, seja de forma ordeira e pacífica. E eu imagino que esse 7 de setembro será. E caso não seja, aqueles que não fizerem de forma ordeira devem sim ser combatidos, devem ser presos, se possível, julgados e pagar as suas penas de acordo com o que a lei exige. Agora, do jeito que o STF está com medo, olha... O que será que vai acontecer? Quero saber a sua opinião. Inclusive, achei maravilhosa a forma que a Jovem Pan terminou aqui, ó. Segurança acima de tudo. E os ministros sequer vão estar lá, né? E Deus os acuda. Parece que eles vão precisar da ajuda de Deus. E eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa atitude do STF de impedir o povo de ter livre acesso ao prédio que foi feito para servir ao povo, não para servir aos funcionários ou ministros do STF. Quero saber a sua opinião, coloca tudo aqui embaixo, os comentários estão abertos justamente para você colocar a sua opinião, porque ela é fundamental. Agora, claro, chegou até aqui, cadê o like? Já deixa o like aí, espalha para todo mundo esse vídeo e ó, clica aqui na logo do canal que vai aparecer aqui, ou que já está aparecendo aqui, para você se inscrever e badalar o sininho das notificações para receber todos os episódios aqui do canal. Tamo junto? Beijo do Toby e eu encontro você no próximo episódio. Até mais.